Olá, meu querido, olá, minha querida. Vamos para mais uma academia. Hoje eu quero estudar com vocês um pouco sobre a felicidade de uma pessoa. A palavra de Deus, ela nos informa que existem caminhos que ao homem parecem ser muito bons, mas o seu fim ou o final do trecho percorrido são caminhos de morte. Essa frase ela foi citada por um homem muito sábio, o nome dele era Salomão, e este homem ele tinha propriedades para falar sobre isso. E então, baseado na história dele, quero compartilhar para vocês alguns falsos caminhos que tentam nos mostrar que são bons, ou melhor dizendo, caminhos falsos que levam à felicidade. A gente imagina que seria bom, mas leva para lugares dos quais nós não gostaríamos de chegar. E o primeiro caminho falso para a felicidade que eu quero compartilhar com vocês é uma vida de extravagância. Salomão, ele confessa que ele percorreu um caminho de uma vida extravagante. O versículo 3 de Eclesiastes 2 diz o seguinte: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo dos céus durante os poucos dias da sua vida. Salomão se entregou ao vinho, se entregou a uma vida de extravagância, sem, de acordo com ele próprio, se deixar ser dominado por esse. Provavelmente ele estava plenamente enganado. E o interessante é que o significado dessa palavra, quando ele diz assim, entregar-me à loucura, que nós encontramos nos versos que lemos, tem muito a ver com entregar-me à loucura da extravagância da vida, ou à extravagância da vida. A Nova Versão Internacional, a NVI, ela nos traduz esse texto, ou parafraseia esse texto de uma forma muito interessante, eu quero compartilhar com você. Ele diz o seguinte: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus, nos poucos dias da vida humana. E, de fato, você observa a história de Salomão e vai perceber que no final da vida dele, nada daquilo que ele havia feito que fosse extravagante foi o que garantiu a felicidade dele. Na busca do vale a pena nos poucos dias da vida humana, Salomão seguiu pelo caminho da extravagância. O dicionário Aurélio, ele define a palavra extravagante como algo que anda fora do lugar, ou alguém que anda fora do seu devido lugar, que se afasta do que é habitual, do comum, do singular, do original, e passa a viver uma vida diferente, uma vida estranha, uma vida excêntrica, uma vida um pouco complicada aos olhos de algo que é comum. Na realidade, ela está falando de uma pessoa que extrapola naquilo que faz e que muitas vezes tem preços caríssimos a pagar por causa disso. A grande realidade é que, se nós fôssemos analisar a história de uma vida extravagante, nós poderíamos citar alguns artistas de Hollywood ou talvez alguns cantores famosos. Há um tempo atrás nós observamos a morte de um cantor que tinha tudo para ser feliz. Aliás, não foi só um. Você começa a observar a história de Michael Jackson, por exemplo, de Freddie Mercury e de muitos outros que já se foram e que ainda continuam indo e que mostram claramente que uma vida de extravagância não é algo que pode trazer felicidade. O interessante é que observar a definição de extravagância nos mostra que ela não está ao alcance apenas de pessoas que têm muito dinheiro, que são famosas. Ela está ao alcance de qualquer pessoa. É um caminho que seduz o coração humano. A busca pela extravagância, ou a busca por um significado de vida, ou por uma aprovação alheia. Às vezes pessoas fazem coisas dessa maneira e acabam vivendo uma vida totalmente desregrada, uma vida que acaba levando para um local onde ela não gostaria de chegar. É possível sim ser extravagante, até mesmo pela busca de identidade, ou do senso de pertencer a alguma coisa. Nós observamos muito que quando chega, principalmente a época da adolescência, né, isso não acontece só na época da adolescência, mas acontece na época da adolescência em grandes números. Você observa que às vezes para fazer parte de um grupo, as pessoas começam a se tornar pessoas um pouco estranhas e um tanto quanto extravagantes, e acabam depois se arrependendo tremendamente daquilo que fazem ou daquilo que fizeram. Algumas pessoas cometem verdadeiras loucuras para se sentirem simplesmente diferentes ou importantes ou admiradas, e elas não percebem que aquilo é uma vida de extravagância que nunca vai trazer para ela felicidade alguma.
Esse é o princípio de uma vida de extravagância. Salomão, ele andou pelo caminho de uma vida de extravagância e, não se engane, ele se frustrou. Ele foi uma pessoa frustrada. Descobriu que nada do que ele tinha feito tinha adiantado o esforço que ele empenhou naquilo. Essa não foi uma conclusão pessoal e particular apenas de Salomão. Os próprios trechos bíblicos mostram que uma vida de extravagância não vai sustentar, não vai alimentar a nossa alma e muito menos vai trazer-nos felicidade. Mas não é só isso. Existe um segundo caminho falso para a felicidade, que é o caminho de uma vida de realizações. Pode parecer absurdo o que eu vou te falar, porque nós estamos muito compenetrados neste mundo de que nós devemos nos realizar a qualquer custo. Por causa desse realizar-se a qualquer custo, muitas pessoas têm perdido o sentido da vida, o sentido da felicidade. Salomão confessa que percorreu o caminho de uma vida de realizações, não apenas de extravagância. Nos versos 4 e 5 do texto que nós estávamos lendo de Eclesiastes 2, ele vai dizer o seguinte: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. E aí você vai observar assim, poxa vida, né? Que bacana, ele fez tudo o que ele queria, ele construiu o templo, ele construiu uma grande casa, um castelo praticamente, né? Ele teve muitas mulheres, ele de uma certa forma poderia ser chamado de um homem realizado. Embora ele tivesse empreendido grandes projetos, não encontrou satisfação para a alma dele em nenhum dos seus projetos. Certamente os seus projetos foram importantes, e não apenas para ele, mas para outras pessoas, mas foram insuficientes para que ele sentisse paz de espírito, para que ele sentisse paz na alma dele, para que ele se sentisse realmente feliz. Por maiores e mais úteis e mais importantes que sejam as nossas realizações, elas trazem apenas um sentido temporário, elas não trazem um sentido de realização plena para a nossa vida. Elas não têm poder de alimentar ou de saciar a nossa alma. Nós podemos construir grandes coisas, grandes edifícios, ter grandes projetos, e às vezes isso é muito importante. É importante para a gente, não dá para ignorar que a realização de projetos é algo maravilhoso na vida de uma pessoa, mas nós precisamos compreender que o nosso valor pessoal ou que o sentido para a nossa vida não se encontra nos projetos que nós realizamos. Os projetos passam, as edificações passam e até mesmo caem. As pessoas se apegam a esse tipo de situação para não se sentirem frustradas, quando na realidade elas não conseguem entender que nunca um projeto vai conseguir alimentar de forma plena e definitiva a alma dela. Algumas pessoas estão se dedicando à realização de tudo na vida, e às vezes chegam no final da vida e têm a grande percepção de que nada adiantou. Olha, na realidade você realizar projetos é até bom, é até importante, não é errado você realizar os seus projetos, mas é preciso compreender que não são as nossas realizações em si que trarão sentido e paz para a nossa vida. Não são nossas realizações. Salomão andou pelo caminho de uma vida de realizações e no final da sua vida ele se mostrou-se um homem frustrado. Ele fez aquilo que ele podia, aquilo que muitos não tinham feito, mas isso ainda não foi o suficiente para tratar ou para alegrar a alma dele. Ele descobriu de que nada adiantou o seu esforço. Essa não foi uma conclusão apenas pessoal, particular dele. Ele realmente não foi, perante um contexto bíblico, um homem realizado. Mas não é só isso. Se você observar, existem outros caminhos que também parecem muito bons, mas são caminhos falsos para a felicidade. E eu gostaria de citar para vocês a vida de poder e de riquezas. Salomão confessa que ele percorreu o caminho de uma vida de poder e de riquezas. Veja comigo o verso 7 e o verso 8 do texto que nós estamos estudando. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros
de reis e de províncias. Talvez esse seja um dos caminhos mais sedutores da nossa época, até mesmo dentro da igreja. O caminho do poder e o caminho da riqueza. Não é difícil encontrar pessoas que estão gastando a vida em busca de riquezas e do poder. Já pararam para pensar, principalmente nesse período de quarentena, quantas pessoas que elas postam, olha, eu descobri a forma de ficar rico em tanto tempo. Elas mostram extratos de conta bancária, elas mostram métodos, depois falam para a pessoa assim, assista ao meu curso, pague X valor e eu vou te ensinar o caminho para você colocar o dinheiro na sua mão ou ter o poder no seu alcance. Muitas pessoas são seduzidas por isso e muitas pessoas também enganam para prometer riquezas para as pessoas. Nós devemos nos lembrar aqui que o apóstolo Paulo nos adverte a respeito dessa situação. Em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, ele vai dizer o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma como muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, versículo 9 e versículo 10. Salomão andou pelo caminho de uma vida de poder e de riqueza. Sua frustração não se pode ser ignorada, mesmo sendo uma pessoa rica. Ele realmente sabia o que estava dizendo por experiência. No verso 9, nós vamos ver como ele tinha autoridade para falar sobre o caminho do poder e da riqueza e como esse caminho não compensa. Vejam comigo. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Ele está dizendo que ele era famoso até mais que o pai dele, Davi, que foi um grande homem de Deus, um homem famoso, mas ele não foi uma pessoa realizada, uma pessoa feliz nesse sentido. Salomão tinha autoridade para falar sobre essa situação. E Salomão descobriu que de nada adiantou o seu esforço para ter uma vida plena. De nada adiantou o seu esforço em busca do encontro de uma vida, vamos dizer assim, satisfatória. Mais adiante, em Eclesiastes 5, 10, 15, Salomão voltou a tocar neste assunto. E ele disse assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai, nu do ventre da sua mãe. De todo o trabalho em que se esforçou, não levará nada consigo. Eclesiastes 5, 10, versículo 15. Para observar a vida, também por experiência própria, Salomão aprendeu que o caminho do poder e das riquezas não trazem sentido na vida, não trazem um sentido de existência pessoal. O caminho de fama, de poder e de riqueza nos traz satisfação, mas é passageira, não nos traz satisfação para a alma. Em terceiro lugar, eu quero compartilhar com você, aliás, em quarto lugar, ou o quarto caminho para a felicidade, é uma vida de prazeres. Salomão confessa que percorreu o caminho de uma vida de prazeres. Veja comigo as suas palavras registradas no verso 8. Provi-me de cantores, de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Na NVI, esse texto vai dizer da seguinte forma: servi-me de cantor e de cantoras e também de um harém e as delícias dos homens. Salomão faz aqui uma confissão de como se afundou em busca do prazer e principalmente dos prazeres sexuais. Como vimos
na lição passada que nós tivemos em um dos nossos encontros, essa foi uma das causas da sua derrota, foi uma das causas da sua perdição, da sua derrota espiritual. É interessante que o rei Salomão, isso citado lá em 1 Reis 11, 1, 3, 4, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Casou com 700 princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziam a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus. Então, às vezes nós acreditamos que os prazeres da vida, eles podem nos fazer uma pessoa plena, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, mas não se engane, uma vida de prazer não é uma vida capaz de lhe garantir a felicidade. No verso 10, Salomão fala um pouco mais da sua vida desenfreada em busca de prazeres. Ele diz o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Essas são confissões que cairiam bem a uma pessoa que nunca conheceu Deus, né? Que nunca conheceu o que é a plenitude, o que é uma vida feliz, o que é uma vida reservada para Deus, uma vida que realmente vale a pena. A vida de prazeres de Salomão teve um término tão triste, e ela não deu a ele um sentido para uma vida que traz paz na alma. Aliás, muito pelo contrário, ele serviu de fonte de angústia e de um vazio tremendo, de um vazio existencial tremendo. Salomão comprova por experiência própria que a entrega à vida de prazeres, ela não traz satisfação pessoal. Salomão andou pelo caminho de uma vida de prazeres e se frustrou. Sua frustração deve não poder ser ignorada, ou nós não devemos ignorar a sua frustração. Ele realmente sabia o que estava dizendo. Dificilmente encontraremos alguém em nossa geração que tenha mais a dizer sobre uma vida de prazeres do que Salomão tinha a dizer. Precisamos olhar para a frustração de Salomão e perceber que muitas vezes nós estamos procurando o que ele procurou, e é bem provável que nós vamos encontrar aquilo que ele encontrou, mesmo sendo uma pessoa que não seja um rei ou uma pessoa tão rica como ele foi. Essa lição que nós estamos aprendendo sobre os caminhos de Salomão, ou sobre os caminhos que ele percorreu, deveria nos alertar para uma vida de felicidade, mas não uma vida de caminhos que parecem ser bons, mas que geram dúvidas, e que os seus fins são finais que nós não queremos alcançar, são finais de morte. Portanto, tanto para mim quanto para você, é importante nós entendermos que uma vida plena, uma vida com Deus, é uma vida que ainda vale a pena. Nós precisamos ser sinceros, não há problema em desfrutarmos os benefícios da vida, esse não é um grande problema. Foi Deus que muitas vezes nos possibilitou a isso e nos abençoou a isso, mas jamais nós podemos fazer dessas questões ou dessas coisas a nossa identidade, aquilo que nós colocamos no altar da nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida feliz, e nós não podemos esquecer em momento algum que uma vida feliz inclui não entrar por falsos caminhos da felicidade. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.